Você já tomou uma decisão e depois quando você parou para pensar, você falou, nossa, por que eu fiz isso? E às vezes isso não tem nada a ver com caráter ou com falta de inteligência, mas sim com cansaço. No vídeo de hoje, eu vou te explicar por que um cérebro cansado toma decisões ruins. Fala pessoal, Renato aqui novamente, bem-vindo a mais um vídeo do Papo Certeiro. E hoje, falando um pouco aqui da neurociência, um cérebro cansado, ele sempre vai procurar um caminho mais fácil e sempre vai direcionar a gente para as piores decisões. E aí as decisões mais importantes da nossa vida, elas nunca podem ser tomadas com um cérebro cansado. A gente precisa de repouso, a gente precisa de descanso, recarregar as baterias, para que essas decisões tão importantes sejam tomadas com uma consciência tranquila, com lucidez. E na vida corrida que a gente vive, principalmente na fase adulta, nosso cérebro não tem tempo de descansar. As preocupações parece que só mudam. É o trabalho, é o relacionamento, são as contas para pagar, e a gente não dá tempo do nosso cérebro respirar. A neurociência explica que o nosso cérebro possui uma área chamada córtex pré-frontal. Essa área é responsável pelo autocontrole, pelo planejamento, por direcionar as nossas decisões de forma mais lúcida. Só que o problema é que o córtex pré-frontal ele cansa, se desgasta, e aí quem assume são as áreas mais primitivas do cérebro, as áreas responsáveis pela impulsividade, por agir na emoção, e aí a gente acaba tomando decisões que não são pensadas. Então, quando a gente chega nessa fase da vida, principalmente aí depois dos 40 anos, a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar decisões de forma impulsiva e agindo somente pela emoção. Aí muitos podem falar para você que o problema é falta de força de vontade. Só que a força de vontade ela é um recurso limitado. E aí quando o cérebro está cansado, ela para de decidir também. Sabe quando você promete que vai começar a se exercitar e não se exercita? Fala que vai ser mais paciente, mas explode por qualquer coisa. Você até sabe que você precisa dormir mais, mas fica ali no celular. Por quê? Porque o cérebro, ele procura sempre o caminho mais fácil, o alívio imediato, o prazer momentâneo. Mas isso não acontece porque você é mentalmente fraco. Isso acontece porque você está cansado. E aí quando essa fadiga mental, quando esse cérebro cansado atinge o seu auge, como que ele procura alívio? Através das compras, comida, pornografia ou até mesmo discussões impulsivas. Aí você percebe que existe um padrão aqui? O problema não está no comportamento em si, mas no caminho que o cérebro está escolhendo. E aí quando você chega nessa situação, você acaba tomando decisões por impulso. É como se você tomasse decisões dirigindo bêbado emocionalmente. Então aí a grande dica que fica é nunca tome decisões importantes quando você estiver exausto. Decisões sobre emprego, relacionamento. Às vezes você está lá pensando em pedir demissão porque você está de saco cheio do seu trabalho, mas a sua mente está cansada e não é o melhor momento para tomar decisão. Então o que você precisa fazer? Deixar o seu cérebro descansar. As decisões mais importantes, por exemplo, elas precisam ser tomadas com o cérebro totalmente descansado, de preferência na parte da manhã, depois que você já tiver tido uma boa noite de sono, ou depois do momento de descanso ali no final do dia. Por quê? Porque o problema ele parece maior ainda do que ele é quando o cérebro está cansado. Então o que você precisa fazer para melhorar esse processo de tomada de decisão? Durma melhor. O sono é essencial para a nossa manutenção cerebral. Tome as decisões quando você estiver totalmente lúcido. Não deixe que as emoções tomem conta na sua tomada de decisão. Tenta automatizar o que você puder. Evite de ficar tomando decisões inúteis, porque elas só tomam o seu tempo e desgastam ainda mais o seu cérebro. E também respeite os seus limites mentais. Descansar e admitir que você precisa de descanso não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência e grandeza. E aí concluindo, talvez o maior erro da vida não seja tomar as decisões erradas, mas tomar a decisão no momento de cansaço extremo. É aí que você precisa descansar para viver o melhor da vida. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe um comentário aqui embaixo, deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que também está tomando decisões erradas, ou se você mesmo está tomando esse tipo de decisão, talvez esse vídeo tenha chegado na hora certa.